26 de abril. Dois amigos enterraram Jesus. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então, foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. João 19, versículo 38 ao 40. Quando chegou o momento de o corpo de Jesus ser tirado da cruz, Pilatos recebeu uma visita surpresa de um membro de alto escalão do Sinédrio que era um seguidor secreto de Jesus. Seu nome era José, da cidade de Arimateia. Assim, conhecemos esse homem como José de Arimateia. Ele estava acompanhado por outro membro de alto escalão do Sinédrio, que também era um discípulo secreto de Jesus. O relacionamento desse segundo homem com Jesus começou com uma visita secreta no meio da noite, registrada em João 3, versículo 1 ao 21. Esse segundo admirador era Nicodemos. Comecemos com José de Arimateia e vejamos o que sabemos sobre ele. Para obter uma imagem precisa desse homem, precisamos recorrer a Marcos 15, versículo 42 e 43, que diz: Ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Esse versículo nos diz que José de Arimateia era um ilustre membro. A palavra grega para ilustre é euskemon, composta pelas palavras eu, que significa bem ou bom, e a palavra esquema, que significa forma, frequentemente se referindo a uma aparência exterior. A combinação dessas duas palavras significa uma boa aparência exterior. Ela se refere a pessoas de boa reputação, de boa posição na sociedade ou proeminentes, influentes e ricas. A palavra membro é a palavra grega bouleutes, que designa um membro do Sinédrio. Essa é a mesma palavra usada para descrever os senadores romanos. Ao usar essa palavra, bouleutes, Marcos nos diz que a posição de José de Arimateia no território de Israel era de grande honra e respeito. Esse versículo nos diz também que ele esperava o reino de Deus. A palavra grega para esperava é prosdekomai. Outros exemplos dessa palavra são encontrados em Atos 24, versículo 15, onde ela descreve uma esperança ou expectativa. Em Romanos 16, versículo 2, Paulo usa essa palavra para dizer à igreja de Roma que recebe Febe, sugerindo que eles a recebam inteiramente e a incluam. Em Hebreus 10, versículo 34, é traduzido como aceitar e significa tomar algo plena e inteiramente, sem reservas acerca de hesitação. Então, quando Marcos 15, versículo 43 nos diz que José de Arimateia esperava o reino de Deus, isso não se refere a um tipo de espera inerte, esperar e ver o que acontece. José estava buscando o reino e ansiando por ele fervorosamente. Em seu interior, estava preparado para tomá-lo, recebê-lo plenamente e abraçá-lo sem qualquer reserva ou hesitação. Isso explica porque José era atraído pelo ministério de Jesus, por causa de sua profunda fome e anseio de ver o reino de Deus. Ele se aventurou a ver o tal Jesus de Nazaré. A fome espiritual é sempre um pré-requisito para receber o reino de Deus, e José de Arimateia possuía essa fome. Sem dúvida,
Sua posição para pensar de forma diferente de como os outros membros do Sinédrio pensavam o tornava único no Conselho Supremo. Entretanto, parece que os outros membros do conselho fecharam os olhos e o toleraram em função de sua posição proeminente e de sua extrema riqueza. A seguir, Marcos nos diz que José de Arimateia se dirigiu resolutamente a Pilatos. Embora ele fosse indubitavelmente conhecido por sua fome espiritual, João 19, versículo 38, nos informa que esse José nunca havia anunciado publicamente ser um seguidor de Jesus pelo receio que tinha dos judeus. Como membro do Sinédrio, José estava bem ciente da grande alegria dos conselheiros supremos pela morte de Jesus. A divulgação de que José fora aquele que pegou o corpo e o sepultou poderia colocá-lo em considerável perigo. Portanto, ir a Pilatos para pedir permissão para remover o corpo de Jesus antes do início do sábado foi um ato de bravura da parte de José. O desejo de José de levar o corpo de Jesus e prepará-lo para o sepultamento foi tão poderoso que Marcos 15, versículo 43, diz que ele pediu o corpo de Jesus. A palavra pediu é a palavra grega aiteo, que significa ser inflexível em pedir e exigir algo. No Novo Testamento, a palavra aiteo é usada para retratar uma pessoa que se dirige a um superior, como neste caso, quando José de Arimateia apelou para Pilatos. A pessoa pode insistir ou exigir que uma necessidade seja atendida, mas ele aborda e fala ao seu superior com respeito. Portanto, embora tenha demonstrado respeito pela posição de Pilatos, José também fez uma poderosa exigência ao governador, insistindo inflexivelmente em que o corpo de Jesus lhe fosse entregue. A palavra corpo é a palavra grega ptoma, que sempre se referia a um corpo morto e é frequentemente traduzida como cadáver. O costume romano era deixar o corpo pendurado na cruz até apodrecer ou os abutres o descarnarem. Depois, eles descartavam o cadáver no deserto, onde era comido por cães selvagens. Os judeus, porém, dedicavam grande honra ao corpo humano porque era feito à imagem de Deus. Até mesmo aqueles que eram executados pelos judeus eram respeitados na maneira de serem tratados após a morte. Assim, não era permitido que o corpo de um judeu ficasse pendurado em uma cruz após o pôr do sol, ou fosse deixado apodrecer ou ser devorado pelos pássaros. Marcos 15, versículo 44 e 45 diz: Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o centurião, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Nesse ponto, Nicodemos entra em cena. O terceiro capítulo de João nos proporciona melhor compreensão de Nicodemos. Ele diz: Havia entre os judeus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Versículo 1 e 2. João 3, versículo 1 nos diz que Nicodemos era um fariseu. A palavra fariseu significa aqueles separados. Isso significa que eles se consideravam separados por Deus para os seus propósitos. Assim, eles eram extremamente dedicados e até fanáticos por seu serviço a Deus. Durante o tempo em que Jesus viveu, os fariseus eram os líderes religiosos mais respeitados e estimados de Israel. Os fariseus acreditavam no sobrenatural e aguardavam com fervor a chegada do Messias, ao contrário dos saduceus, que não acreditavam no sobrenatural e não esperavam pela vinda do Messias. Os fariseus se atinham estritamente à lei, enquanto os saduceus tinham uma abordagem mais liberal quanto à lei,
o que os fariseus consideravam inaceitável. O famoso historiador judeu Flávio Joséfo era um fariseu, assim como Gamaliel. Ver Atos 5, versículo 34. E o apóstolo Paulo antes de converter a Cristo na estrada de Damasco. Ver Filipenses 3, versículo 5. O versículo 1 continua a nos dizer que Nicodemos era um dos principais dos judeus. A palavra principais é a palavra grega archon, que significa o principal, governante ou príncipe. Essa palavra era utilizada para indicar os governantes das sinagogas locais e os membros do sinédrio, que eram as maiores autoridades do território. Por causa dessa posição elevada, Nicodemos era, como José de Arimateia, importante, influente e rico. A notoriedade de Nicodemos entre os judeus de Jerusalém foi a razão de ele ter visitado Jesus à noite. Muito provavelmente, a fama de Nicodemos criava uma agitação toda vez em que ele atravessava a cidade. Portanto, ele queria evitar visitar Jesus durante o dia, por isso chamaria atenção para o fato de ele estar dedicando tempo a um mestre que o sinédrio considerava ser um dissidente e fora do controle deles. Consequentemente, Nicodemos foi ver Jesus à noite, quando sua visita não seria percebida. O que ele disse a Jesus durante essa visita revela muito sobre a fome espiritual que Nicodemos possuía. Primeiramente, ele chamou Jesus de Rabi. A palavra em si significa grande, mas foi usada como um título de respeito que só era usado em referência aos grandes mestres da lei. Os fariseus amavam ser chamados de Rabi porque se consideravam os principais guardiões da lei. Nicodemos chamar Jesus de Rabi foi realmente notável. O líder judeu nunca teria usado esse título, a menos que já tivesse ouvido Jesus interpretar a lei e, assim, julgado sua capacidade de fazê-lo. O fato de Nicodemos ter chamado Jesus por esse título privilegiado, dado somente aos que eram considerados os maiores teólogos de Israel, nos diz que ele ficou muito impressionado com o conhecimento de Jesus sobre as Escrituras. Isso significa que, como José de Arimateia, Nicodemos tinha a mente suficientemente aberta para receber de pessoas de fora do círculo que a maioria das pessoas religiosas considerava aceitáveis. De fato, Nicodemos tinha tanta fome de ter contato com Deus que parece que ele mesmo visitou as reuniões de Jesus que começavam a ser realizadas na cidade de Jerusalém. João 2, versículo 23 diz: Estando ele, Jesus, em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Quando visitou Jesus, Nicodemos se referiu a esses milagres dizendo em João 3, versículo 2: Rabino, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Parece que Nicodemos havia se aproximado o suficiente dessas reuniões de milagres para ver pessoalmente os milagres. Essa deve ter sido a ocasião em que ele ouviu Jesus ensinar e o considerou digno do título Rabi. Como fariseu, Nicodemos acreditava no sobrenatural. Ele ficou tão comovido com os milagres e tão convencido de sua legitimidade que quis conhecer Jesus pessoalmente e lhe fazer perguntas. Na conversa que se seguiu, Jesus disse a Nicodemos: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. A famosa conversa que se seguiu tem sido lida, citada e pregada em todo o mundo há 2000 anos. Após receber permissão para remover o corpo de Jesus da cruz, José de Arimateia levou o corpo para começar os preparativos para o sepultamento. João 19, versículo 39, nos diz o que aconteceu a seguir. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite,
Foi, levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Esse versículo nos diz que Nicodemos foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Mirra era uma resina gomosa, marrom, amarelada, com cheiro adocicado e sabor amargo obtida de uma árvore. Era usada principalmente como uma substância química para embalsamar os mortos. Aloés era uma fragrância com cheiro adocicado, derivada do suco obtido por esmagamento das folhas de uma árvore encontrada no Oriente Médio. Era usada para purificar, limpar cerimonialmente e neutralizar o terrível odor do cadáver em decomposição. Como a mirra, essa substância também era muito cara e rara. Ainda assim, a Bíblia nos diz que Nicodemos levou um composto das duas, aproximadamente 33 quilos. O preço pago por Nicodemos por essa oferta de amor deve ter sido astronômico. Somente um homem rico poderia ter comprado uma combinação tão grande dessas substâncias valiosas e incomuns. Obviamente, Nicodemos pretendia cobrir totalmente o corpo de Jesus, então não poupou nenhum custo ao preparar o corpo para o sepultamento, demonstrando seu amor por Jesus até as últimas consequências. João prossegue: Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Versículo 40. A palavra linho é a palavra grega otonion, que descreve um tecido feito com materiais muito finos e extremamente caros que era fabricado principalmente no Egito. Os nobres daquele tempo eram conhecidos por pagarem preços muito altos por roupas feitas com esse material para suas esposas. Quando Lázaro saiu do sepulcro, após ter sido ressuscitado por Jesus, ele tinha os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lençol. João 11, versículo 44. Isso mostra que Lázaro foi enrolado com bandagens feitas de tiras de algum material. Entretanto, a palavra otônio tende a sugerir que Jesus foi cuidadosamente colocado em um grande lençol de linho finamente tecido. Especiarias especialmente preparadas foram então misturadas entre as dobras dessa roupa de alto preço em que o corpo morto de Jesus foi enrolado. Essa é uma história extraordinária de dois homens que amavam muito a Jesus. Embora vivessem em circunstâncias que lhes dificultava seguir Jesus publicamente, José e Nicodemos decidiram segui-lo com o máximo da sua capacidade. Quando Jesus morreu, eles continuaram a demonstrar seu profundo amor por ele, tratando seu corpo morto com cuidado e usando suas riquezas pessoais para enterrá-lo com honra. Tanto quanto eles entendiam naquele momento, aquela era a sua última oportunidade de demonstrarem a Jesus quanto o amavam e eles iriam aproveitá-la ao máximo. Jesus ensinou: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus 6, versículo 21. Ao usarem sua riqueza para sepultar Jesus, esses dois homens demonstraram que seu coração estava voltado para Jesus. Ele era a sua maior prioridade, então investiram seus recursos para demonstrar seu amor por ele. Eles literalmente semearam seu dinheiro no solo quando banharam Jesus em 40 quilos daquelas substâncias raras, envolveram-no em um tecido caro e depois sepultaram no túmulo de um homem rico. Se as pessoas observassem a maneira de você gastar as suas finanças, seriam capazes de ver que Jesus é a maior prioridade em sua vida. Você o trata com honra e respeito de modo de servi-lo, e ele é a última prioridade da sua lista? Segundo as palavras de Jesus, o que você faz com as suas finanças realmente diz a verdade sobre aquilo que você mais ama. Então, o que ele diria que as suas finanças revelam a respeito do quanto você o ama?
Assim como José de Arimateia e Nicodemos honraram Jesus na morte, comprometamo-nos a honrá-lo com tudo que possuímos enquanto o servimos todos os dias da nossa vida. Façamos neste momento a escolha de aprimorar nossa doação, nossa vida e qualquer outra maneira por meio da qual temos o privilégio de servir a Jesus. Repita esta oração comigo. Senhor, quero me tornar um doador melhor e maior. Eu te amo com todo o meu coração e quero demonstrar meu amor com minhas finanças. A tua palavra diz que onde o meu tesouro está, também está o meu coração. O que eu faço com o meu tesouro revela o que é precioso para mim e a verdadeira condição de meu coração. Portanto, quero te dar mais, viver melhor para ti e servir-te mais plenamente do que nunca. Estou decidindo hoje fazer de ti e do teu reino a maior prioridade quanto à maneira de eu gastar as minhas finanças pessoais. Assim eu oro em nome de Jesus. Repita esta confissão de fé comigo. Declaro ousadamente que Jesus Cristo e seu reino são as maiores prioridades em minha vida. Eu sou fiel no dízimo e nas ofertas especiais para ajudar a propagar a mensagem de Jesus Cristo no mundo todo. Não há maior prioridade em minha vida do que levar o Evangelho até os confins da terra. Por isso, uso as minhas finanças com sabedoria e cuidado, assegurando-me de ser capaz de dar a minha máxima doação a Jesus. Por doar com tanta fidelidade, eu sou abençoado. Declaro isso pela fé em nome de Jesus. Reflita nestas questões. Se Jesus olhasse para suas finanças a fim de determinar qual é a maior prioridade em sua vida, ele poderia dizer que seu reino e ele são o que mais importa para você? Ou veria que ele está em algum lugar mais abaixo em sua lista de prioridades? Você é fiel na entrega do seu dízimo ou é esporádico na forma de honrar a Deus com o seu dinheiro? Para se tornar fiel em seu dízimo e oferta, que mudanças você precisa fazer em seus hábitos de gasto? Por que você não pensa nisso e depois faz o ajuste necessário para poder começar a tratar Jesus como a prioridade mais importante em sua vida? Obrigado por se juntar a nós nessa jornada diária de reflexão. Continue aprofundando diariamente conosco nessas pedras preciosas que é o entendimento da palavra de Deus através do estudo do grego. Não perca nenhum devocional e inscreva-se no canal para receber mais inspirações todos os dias. Que a busca pela sabedoria divina nos una cada vez mais. Até amanhã, que Deus te abençoe.